O Flamengo é um clube que sempre cultuou jogador, nunca treinador. O São Paulo é diferente, por exemplo. O São Paulo cultua treinador. Mais, às vezes, que jogadores. O Flamengo nunca. Nunca. Por mais que treinadores... Teve o Jorge Jesus, o Carlinhos... Teve dois ou três na história. Olha lá. Cultuado, né? E em contrapartida, a questão com o jogador bom... O flamenguista gosta muito de jogador bom. E o Pedro é um jogador bom. A riqueza de detalhes e a franqueza do Felipe Luiz, de fato, chamam a atenção. E toda vez que eu vejo a entrevista, eu também vou pegar um detalhe ou outro. Agora, Massa, esse detalhe final, eu conto com ele, para mim, acabou. Não tem uma situação dessa, é como um relacionamento qualquer. Se alguém fala de mim publicamente, tudo que ele fala, eu tô fora. Eu com essa pessoa não trabalho mais. Porque também é uma quebra de confiança, né? Então, não pode jogar brasileiro, não pode jogar Copa do Brasil. Mas isso aí, esse nível de me chamar de debochado, de preguiçoso, de não sei o que lá. E aí, assim, tem os exemplos da carreira do Pedro anteriores. A gente só pega os exemplos. É que tá, todo mundo ficou com o Felipe Luiz. E que quando tá todo mundo indo numa maré, eu fico pensando, eu sempre penso assim, cara, será que é só esse lado? Todo mundo pegou os exemplos do Pedro não é nem de disciplina, né? De falta de envolvimento. Intensidade, né? De intensidade, de comprometimento. Sim, sim. Agora, o Pedro, nesse mesmo clube, foi aquele único jogador que não foi liberado para a Olimpíada pela direção como uma forma de protesto contra o CBF. Ele queria ir, lembra? Meu sonho para a Olimpíada. Flamengo vetou. O Pedro, o ano passado, rompeu o cruzado num treinamento da seleção brasileira. Se recuperou em tempo recorde. Se o cara não se dedica, ele não voltaria de ligamento cruzado em 6 meses, mas nem a pau. O Pedro não é, pelo histórico, um irresponsável, um vagabundo. Um baladeiro. Não é um cara que cria problemas. E ele tem um temperamento tão introvertido que o cara toma um soco na cara. Como foi Então, o histórico do Pedro no Flamengo tem tanto coisa também que o favorece, o defende, que é muito complexo entrar com o pé na porta desse jeito. O Felipe Luiz fala claramente, chegou num limite que eu não vou protegê-lo mais, eu vou expô-lo. Foi intencional. Agora, o cara tem todo o direito de falar, com esse cara eu não trabalho mais. E eu não trabalharia com um cara desse. A gente pode ter 1000 problemas aqui, 1000 situações. Um chega atrasado, outro fala não sei o quê. Se você chega na frente de todo mundo e fala o que você pensa, as suas convicções, o seu ponto publicamente, aqui algo se rompeu também para mim do lado do jogador. Ele falou que... Então, não tem mais conversa, né? E quando o Felipe Luiz fala... Estou vendo só o outro lado, né, nessa história. Quando o Felipe Luiz fala... Eu quero que o Pedro permaneça. Por quê, Felipe Luiz? Porque eu não tenho dinheiro para contratar um jogador no mercado. Ele fala isso. Se ele tivesse, ele trocava. Se ele pudesse trocar o Yuri Alberto pelo Pedro, ele trocava. E tem mais uma coisa. O Pedro nunca vai fazer o que o Plata faz. Aliás, faz muito bem o Plata, hein? Que é o plano de jogo do Felipe Luiz. Que é morder. Agora também, o Plata, no cara a cara, ele vai perder o gol na frente do Rafael. O Pedro não vai perder. Tem estilos diferentes. E eu acho que estão fazendo uma vilanização em relação ao jogador que ele não merece. Nunca foi feito com outro jogador do Flamengo mesmo, que jogou com o Felipe Luiz, por exemplo, esse tipo de exposição pública. Pode ser, vai tentando chegar a um lado, uma tentativa de mobilização. Pô, esse cara, ele precisa de um... Movido a... E ele não é. Ele é introvertido. E essa situação de hoje de manhã, que a gente está lendo com os companheiros, se reunir a portas fechadas com os jogadores, se explicar, dizer que ele vazaram lá uma conversa dizendo que iam vender o cara por 15 milhões. Da direção do Flamengo. Não foi ele que falou isso, não. E aí, eu acho o Felipe Luiz um técnico que tem muita coisa boa, mas é um cara que tem 1 ano de profissão, cara. Então, tem os dois lados dessa história. Para mim, o Pedro não joga mais sob o comando do Felipe Luiz. Porque acho que aí, na relação entre os dois, tem algo que é irrecuperável. A partir do momento que ele é exposto desse jeito.
Mas não pode servir como uma reflexão, você acha, Arnaldo? Então. O jogador reconhecer que, caraca, eu debochei, pô, fui mal no treino. Até porque ele não tem... Tô no Flamengo, vai pro vou tentar... exterior, no cenário não é ele. Ele abre mão do Flamengo agora, eu não sei se faz sentido pra carreira dele. Ou ele fica Eu acho que- encostado lá até o fim do ano. Que seja, o que eu acho é que existem cobranças e cobranças. Por mais que o recado tenha sido dado no sentido, eu tentei conversar com ele 1000 vezes e agora a minha estratégia é expô-lo publicamente, foi mais ou menos o que o Felipe Luiz falou, eu acho que algumas situações, algumas palavras saíram do tom. E se eu estou trabalhando com o Pedro como empresário, não sei o quê, aqui o cara já me negaram a Olimpíada. Apanhou. Tomou um soco na cara. E vem o técnico e fala, pego minha trouxinha e vou jogar em outro lugar. Porque eu acho que isso... e aí a questão do profissionalismo do jogador é o que eu estou falando. Não é possível que ele não tenha sido profissional no processo de recuperação, que foi recorde. E para ser recuperado, ligamento cruzado, precisa de tratamento 3, 4 vezes por dia. O cara estava no Maracanã ontem com o filhinho dele lá. Não estava? Tava lá. Ontem não, sábado. E se o Felipe Luiz não ganha o jogo, a entrevista Isso talvez não fosse a tenho mesma. certeza. Aliás, escrevi hoje sobre isso aqui no site do Band. Então, acho que tem os Não dois sei lados. Se a entrevista seria tão incisiva assim se o Flamengo não tivesse ganhado. A bola do Luiz Araújo vai na trave. Acaba 0x0? Acaba 0x0 o jogo. Eu não sei se seria dessa forma. Acho que o Felipe Luiz, depois do que ele fez em campo, ele se sentiu também grande para falar o que falou. Agora, Massa, de novo, o outro lado. Né? O Arnaldo falou, né? Se alguém aqui me expõe dessa maneira, tal, eu corto relações. Eu gostaria de falar umas verdades aqui, não, brincadeira. Não. Ó, que eu tenho mais munição que você. Já bem claro O aqui, Márcio é preguiçoso, come demais. O que eu ia chega falar, atrasado. não, o que eu ia falar é o seguinte, mas assim, agora o outro lado. Eu entendo o ponto do Arnaldo. Quantas latinhas de cerveja cada um toma? Eu entendo o ponto do Arnaldo, mas mas assim, a gente, nós mesmos, a mídia, a torcida, a gente não passa a vida inteira falando, jogador é mimado, tem que ter algum cara que seja profissional, isso aqui não é assim, e tal. Aí o Felipe Luiz fez isso. É mimado ou humilhado? Tem acho que uma... Não, jogador normalmente é mimado, não que ele mereça ser humilhado. Exato. Para mim esse é o ponto. Mas a gente não cobra esse tipo de Pois é, clareza e assertividade de todo mundo. Mas- E agora aconteceu. você sabe que eu, diante da declaração do Felipe Luiz, eu tive um sentimento vingador. Que foi, finalmente alguém falou que tinha que falar sobre um jogador de futebol. Então, não é isso. Mas deixa eu só concluir, Sim, porque sim. eu fui pensando e ontem estive em outro CNPJ com a Domitila. E elas foram bem... Quer dizer, elas foram... Pois é, trouxeram e aí pouco. o Juca me lembrou durante o programa, mesmo não concordando com a Domitila, o Casagrande estava lá também, de que ela, a Mili e a Alícia ficaram sensíveis à questão do Pedro, né? Certo. Não acharam justas a forma como o Felipe Luiz se colocou. E ali eu parei para pensar, né? Essa exposição do Pedro, diante de tudo que o Arnaldo falou da vida pregressa dele como atleta, ela começa com aquilo que o jornalista Mauro César publicou, de que havia uma predisposição da direção do Flamengo de vender o Pedro. Talvez isso tenha levado o jogador a falar, vocês estão me expondo aqui, né? Talvez o comportamento dele durante a semana tenha sido um reflexo dessa exposição, porque ele já estava exposto publicamente, né? Com a reportagem do Mauro César. Então, eu vendo tudo isso, né? Acho que o Felipe Luiz passou do ponto, né? Quando ele usa algumas palavras muito duras. E também não vejo mais solução para ambos continuarem no mesmo ambiente. Porque na medida em que o Pedro vai conversar com o elenco e não se desculpa, na cabeça dele está tudo certo, ele não fez nada de errado. Mas ele fez, porque o Felipe Luiz não iria ser leviano a ponto de ter os dados
do relaxamento dele durante a semana nos treinamentos. Então, é um problema difícil de se resolver, com um diretor de futebol também questionado, que veio de fora, numa outra cultura, com outro olhar do futebol, né? E a gente sabe como os portugueses são diretos, a gente já viu isso, com Abel, Jorge Jesus, entre outros. Talvez o Boto tenha sido direto, porque não sei se ele tem, o diretor de futebol do Flamengo, essa prerrogativa do nosso jeito de fazer as coisas. Você pergunta para um português como faz para chegar na padaria, ele fala, vá andando. Não é, pô, pega um ônibus, um táxi, entra aqui, pega a esquerda. É diferente, né? E o futebol brasileiro é diferente nesse aspecto. Existe uma redoma, uma proteção ao ídolo, né? Como aconteceu com o Gabigol há muito tempo, né? O Maracanã, nossa, demorou para a coisa fugir de vez do controle, né? Então, sob o ponto de vista de que é interessante ver a exposição de um jogador que não se compromete no treino, acho que existe uma medida ali que poderia ter sido evitada na fala do Felipe Luiz, deboche, né? Sabe, acho que ele poderia resolver isso de outra forma. Falar, olha, o comportamento dele essa semana não me agradou no treinamento, nós vamos conversar e vamos resolver isso internamente. De qualquer maneira... A partir dali, acho que ele avança talvez pela inexperiência, talvez por ser muito jovem, talvez por se sentir ainda um deles como jogador. Tá? A sensação que eu tive é que ele estava falando do Pedro, companheiro dele de time, de jogo. Talvez numa reunião interna, ele pudesse, como capitão do Flamengo, chegar para o Pedro e falar, vem cá, olha aqui, ó. Pô, para de graça, meu. A gente precisa de você. Olha o que você não fez. Entendeu? Aí, talvez ele, por ter pouco tempo no cargo, ele não tenha medido a consequência do que poderia ser o dia seguinte. Que é essa. Se ele não tem dinheiro para contratar, vai ter que vender o Pedro para fora, porque qual é o time brasileiro que vai pagar o que o Flamengo, em tese, vai querer por ele? Sem poder jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil por causa dos jogos que já fez. Mas aí, Massa, Vitor... Mas, desculpa, isso também escancara um descontrole do Boto e do novo presidente. Entendeu? Então. Porque essa é uma crise grave que explode num Flamengo super... que no campo joga bola. Em paz, né? né? Oi? Um clube em paz, né? O Flamengo. Em tese, né? Em paz. Isso mostra uma nova gestão, uma cara dessa nova gestão. Assim como o responsável pela base foi demitido, né? Existia uma promessa do BAP de que não ia mexer muito, e ele mexeu bastante na estrutura do Flamengo. Então, tudo isso a gente precisa ver agora, porque no frigir dos ovos, o Boto contratou o Carlinhos, né? Não, o Juninho. O Juninho, né? E pode perder o Pedro. O irlandês que ia... O irlandês estranho, né? O irlandês que ia vir não veio. Mas vem cá,